Vocês estão bem? E aí, professor Azento, Renato, tudo bem com vocês aí? Dri, Caramelo, tudo bem aí? Lucão, tudo bem, né? Vamos aí, meninos. Fiquei sabendo que os alfaiates da cidade estão em polvorosa, porque o caseiro liga para todos eles o tempo todo, querendo querendo modelos diferentes de ternos para poder assumir. Agora o caseiro vai mudar, né, o Renato Rovai? Caseiro ele já está em outro patamar. Ele nem responde mais mensagem. Desculpa, vai. Cara, não vai responder mais mensagem. Você vai ver o caseiro. Agora tu vira as costas para os amigos. Meu amigo, eu estou trabalhando tanto que vocês não têm ideia. A coisa parece que não acaba. Mas na semana que vem eu vou fazer até aniversário. Eu vou pegar uns 3 dias. Eu vou conseguir viajar com a minha nega velha aqui. Nós vamos passear uns 3 dias. 3 dias eu preciso. Vou lá para Mauá, para Maromba, ficar lá quietinho. Lá, Salves, né? Você tinha que ter avisado, né? Não, vou aqui pegar umas cachoeiras aqui. Eu preciso de umas cachoeiras lá para dar uma. Cachoeira pra caramba. Tem também. Pô, meu negócio é cachoeira. Não tem cachoeira, tá o teu caseiro. Tem cachoeira, tem. Cachoeira. Porra, é isso. Mas olha, tá tudo lindo. Eu tô aí. Eu preciso só saber. Eu tô com uma dúvida a perguntar para você aí, vai ter a posse, dia 18 vai ter a entrega do negócio aqui, que é do Tribunal Eleitoral, né? Diplomação. E depois, diplomação, né? Será que precisa ir de gravata ou só o blazer? Não precisa de gravata, não, né? Eu acho que não. Não, né? Você pega um desses vários ternos e não pode comer uma roupa, viu, doutor Caseiro? Tem que ser... Rapaz, eu não tenho terno, só tenho um aí, uns velhos. Vamos lá. Mas vai ser bom, vai ser legal. Mas o negócio está cada evento com um terno diferente. Já estão os alfaiates aqui todos pegando suas medidas. Eu acho que não tem mais isso não, viu, Caseiro? Acabou com essa... de gravata... uma calça jeans. Não, é o meu jeitão, né? Clássico. Usar isso aí vai ser muito complicado, mas vamos estar aí, vamos lá. Vai ser um momento bom, viu? Eu já estou trabalhando aqui a todo vapor. Você sabe, a cidade está pegando fogo, né? Umas questões aí que estão acontecendo aqui na saúde. Cara, a gente vive um momento muito delicado, né? As pessoas não estão. A gente está discutindo tantas coisas macros aí. Macro. O problema é que na micro, né, a boiada está passando, né, cara? Os caras estão privatizando absolutamente tudo, né? E a gente está vivendo um momento muito delicado, né? Essa é a grande questão, né? Eu vi a denúncia que você fez no Hospital Guilherme Álvaro, né, aqui em Santos, que eu acho que é local aqui da cidade, mas acho que deve se repetir aí por todo o país, né? Eu queria que você contasse o que está acontecendo. Então, André, o que está acontecendo? Está acontecendo no Estado, é uma política do Estado. Na verdade, se elegeram, né, um governador que é privatizador, quer privatizar absolutamente tudo, né? Tudo, né? E a ideia, justamente, o que está se discutindo, é justamente se fatiar o Hospital Guilherme Álvaro, né, que tem uma história maravilhosa, uma das histórias mais bonitas na questão da neonatologia, né? Vocês sabem que aqui nós temos uma médica, foi minha professora, minha amiga, a professora Luísa, doutora Keiko Teruya, né? A Keiko Teruya foi a responsável, né, por destruir aquela história da amamentação. Vocês sabem que a Nestlé, naquela época, na década de 60, 70, né, passou-se a ideia mundial de que o leite do peito era um leite fraco, não nutria, né? Então você tem uma geração chamada geração mamadeira, né? Eu achava que o leite do peito era muito fraquinho, que as crianças ficavam desnutridas. E a doutora Keiko, com uma verdadeira Dom Quixote, aí lutou assim, por mais de 20 anos, mostrando que uma criança até 6 meses de idade ela precisa do leite de peito exclusivo, apenas leite de peito, né? Que isso modifica tudo, modifica o futuro das crianças em termos de obesidade, desenvolvimento intelectual e tal. Quer dizer, ela brigou contra a indústria, né, da alimentação, que queria mostrar que o leite, Nestlé, que essas coisas todas... E criou o centro de lactação, que é um trabalho maravilhoso. E uma das propostas é que transferir isso tudo para um hospital que está sendo montado lá em São Vicente. Uma história muito confusa, que eu estou tentando juntar todas as partes aqui, viu, Drivo? Estou tentando organizar. Já
terça-feira que vem, uma audiência pública, sem ser vereador, mas uma audiência lá na Associação Paulista de Medicina, e a ideia é conversar, nós não temos outro caminho, né? Quer dizer, você tem aqui dois grupos radical, por favor, eu acho que a gente tem que pôr todo mundo junto e tentar decidir conjuntamente, eu não consigo imaginar outra maneira, a não ser a gente conversar e buscar um consenso nessas questões. De qualquer maneira, isso é uma política que vem lá de cima, né? A ideia de vamos privatizar tudo e, né, o Estado mínimo. E só rapidamente, pegando esse embalo aqui da fala, as pessoas deixam de entender que existem setores dentro da saúde que a presença daquelas pessoas que têm uma longa história, um treinamento, são absolutamente fundamental. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo na questão das vacinas, né? Quando você põe uma OS lá, você vai contratar qualquer um, ó, até a enfermeira tal vai cuidar. Mas, sabe, isso precisa de um treinamento muito grande. A questão de que vacina pode tomar, quando tem que tomar, se pode associar a vacina, se não pode, a questão da cadeia do frio. Então, quando a gente fala em SUS, né, quando a gente fala num profissional é um profissional que tem um longo trabalho, trajetória dentro daquele serviço, né, e desempenha com, obviamente, muito mais qualidade do que um profissional completamente destreinado, como é a lógica dessas OS. Você vai lá, trabalha, não é eficiente, demite e põe outro. Então, as pessoas precisam entender que o SUS ele precisa, sim, de pessoas treinadas, de pessoas qualificadas, que tenham uma trajetória de trabalho para que ele funcione de maneira absolutamente efetiva, né, Rodrigo? Doutor Caseiro, posso fazer uma pergunta, Adri? Pode. Deve, por favor. Doutor Caseiro, eu queria fazer uma pergunta sobre algo que está acontecendo nos Estados Unidos e é de maneira surpreendente. Robert Kennedy Jr., o Trump entregou tudo para ele, né? Ele tem uma fama de ser anti-vacina, etc. e tal. Mas se ele tem uma proposta, eu queria perguntar ao senhor o que o senhor acha. Ele denuncia a lógica por trás do cara que vai tocar a saúde nos Estados Unidos, de fato, agora é a seguinte: as indústrias de alimentação e farmacêuticas se uniram, elas produzem alimentos de baixíssima qualidade, saturar, esses biscoitinhos, etc. e tal, enfiam isso na população mais pobre e adoecem, e aí começam a colocar a população mais pobre em regime de tomar droga desde 5 anos de idade até para o resto da vida. E ele quer combater isso, o Robert Kennedy, e ele tem falado muito em mexer na merenda escolar, para tirar refrigerante, tirar sal, mexer completamente na merenda, que é muito... Aqui no Brasil também é assim, né? Nós temos uma rede grande de merenda escolar. O que lhe parece isso? É possível evitar doenças? Acho que a resposta óbvia é sim. Mexendo na alimentação, tem futuro essa ideia? Ou você acha que isso aí é bizarrice? Não, não é bizarrice, não, Zenha. Isso é fantástico. Veja, Zenha, nós temos uma grande discussão que já vem há um certo tempo, que, na verdade, são os precursores, né, do movimento chamado movimento sanitarista, né, que vem aí Sérgio Arouca, Davi Capistrano, que obviamente esteve por essas nossas bandas aqui. Veja, Zé, a questão é assim, a tecnologia ela avança de uma maneira absurda. A tecnologia, em termos financeiros, isso é impraticável, em termos populacionais, de uma maneira geral. E aí, dentro dessa ideia, que é a tese de doutorado que inclusive tem um livro muito legal que tem que ser lido, do Sérgio Arouca, que é chamado O Dilema Preventivista. Né? Na verdade, desde a conferência de Alma-Ata, em 82, a grande discussão nós só temos um caminho, é a chamada prevenção primária, fazer aquilo que o Rovai faz todo dia, por exemplo, fazendo atividade física todo dia, parou de beber, parou de fumar, parou com tudo, quer dizer, um homem que tem uma vida absolutamente saudável. Claro, eu tenho acompanhado, e ele tem está refletido na própria
força Exato. que vai demonstrar. Exato. Você vê que ele está prestando atenção no que nós estamos falando. Isso chama-se prevenção primária. Vê, você sabe que uma das grandes descobertas, o que motivou muito isso, Azenha, que quando você entra dentro de uma favela, se você tiver a oportunidade de ver isso, né? E se você entrar numa favela, a maioria das pessoas são obesas. E você fala, cara, isso é uma contradição. Como as pessoas, obviamente sem recursos, na verdade, são obesas? É por conta dessa dieta, uma dieta absurdamente hipercalórica. Por que elas comem isso? Porque é mais barato. Porque o cara come pão, macarrão, arroz e biscoitinho, né, o estragadinho, porque é barato. Você vai na favela, senta naqueles lugares que vê, tem toneladas dessa altura desses estragadinhos para vender, custa R$2 o pacote. É um alimento péssimo em termos de... Não é nada. Altamente calórico, com gordura saturada. Então, a prevenção se começa aí. Agora, eu falo isso para os meus alunos. Você vai pegar para um cara que ganha um salário mínimo, assim, e falar assim para ele, olha, você vai se alimentar 3 porções de fruta por dia, você vai comer 2 porções de... Cara, tá bom, como você vai fazer isso? Então, meu caro, nós só temos um caminho. Eu vou afirmar o que eu estou falando para você, eu não estou só afirmando. 80% das doenças seriam totalmente evitáveis se as pessoas mudassem estilo de vida, fizessem atividade física, melhorassem sua alimentação. Essas duas coisas, né, melhorariam praticamente. Hipertensão arterial, diabetes, as doenças que mais matam no mundo, elas têm uma correlação absolutamente direta com o consumo desses alimentos e com a falta de atividade física. Então, isso não é uma atitude errada, não, essa discussão que ele está tendo, né? A gente tem que trabalhar lá na prevenção primária, e prevenção primária é garantir uma qualidade de alimentação adequada e atividade física. Eu vou morrer falando isso, mas eu vou continuar falando. A gente precisa de 150 minutos de atividade por semana. Isso aí diminui em 70%. Vocês estavam falando do NIH, né, o Sistema de Saúde. Eles têm uma publicação do sistema inglês, que eles fizeram um segmento da população inteira por 10 anos. A população que fazia 150 minutos, 2 horas e meia de atividade por semana. Isso incluía levar seu cachorrinho para passear, para fazer cocô e xixi. Tiveram 70% de redução de câncer e de doença cardiovascular. Doutor Caseiro, eu estou fazendo 2 vezes por semana de Pilates, que o senhor fala que não serve para nada. Pilates é bom. Pilates e 2 vezes por semana de musculação. Boa, maravilhoso. Já ganhou meu dia. Eu vou te contar uma coisa. Ontem eu fui num cardiologista. Boa. Marquei aqui um cardiologista aqui, porque fiz lá meu testezinho e o cara me deu nota 10. Falou que eu estou, como é que é o nome? Liberado para qualquer coisa. Estou liberadíssimo. Então agora eu vou começar a me preparar para correr a maratona de Nova York. O Azenha está querendo me levar e eu estava com medo de fazer os treinamentos. Agora eu estou tranquilo. Vou treinar aqui Vamos juntos. Subir o morro da Santa Terezinha, aproveitar para tomar uma com um amigo lá em cima e descer correndo. Boa. Então já estou feliz que você já entendeu o que a gente está falando. Isso aí não é possível. Isso tem que se tornar uma norma. Isso é hábito. Eu fico incomodado quando não consigo 2, 3 dias dar uma corridinha. A gente tem que tornar essas coisas hábito, e para isso a gente tem que trabalhar continuamente. Isso chama-se educação em saúde. A gente precisa modificar. Uma coisa é você tratar um hipertenso, um diabético, isso tem custo, é caro. Tratar um indivíduo com 80% dos pacientes que estão em diálise, né, ou que vão para transplante, são decorrentes ou de hipertensão mal controlada ou diabetes mellitus descontrolada, que leva à chamada nefropatia diabética. Veja, a gente tem que entender isso. Você vê pessoas hoje com 40 anos, 38, tomando remédio para diabetes. Isso não pode acontecer. Isso chama-se medicina preventiva, isso chama-se prevenção primária. E a prevenção primária tem 2 vertentes: proteção específica, que é vacina, e promoção à saúde, educação, moradia, alimentação adequada,
Essa é a revolução na saúde que as pessoas têm que entender. Caseiro, você não acha que a atual gestão da Anísia poderia ser um pouco mais criativa, mais marqueteira? Eu não tenho dúvida, eu já falei isso para você. Eu acho que, Anísia, eu acho que a gente tem que ser muito justo com as coisas que tem que ser. Ela é uma grande gestora, ela tem uma história brilhante, né, na questão da gestão da Fiocruz e tal, mas não que não seja uma médica, e que aí eu entro nessa questão. Existiriam coisas tão simples de ela fazer que seriam absurdamente revolucionárias. Eu já falei, já mandei cartas, já falei com o Padilha, são coisas muito simples. Eles têm que entender isso. Né? E eu acho que falta essa ousadia nela, no sentido de propor metas, como, por exemplo, o programa de saúde da família. Não é possível, a gente tem que trabalhar. Mas se tivesse um Davi Capistrano dela lá, é implantação de 100% de medicina da família. O cara que vai na tua casa, mede a tua pressão, te enche o saco, fala, deixa eu ver o que o senhor está comendo, não é? Sabe, é isso. Ou a gente modifica a nossa ideia. Medicina não é doença, medicina é saúde. É um equívoco total. A gente pensa que medicina é dar remédio. Não. Medicina é trabalhar com prevenção. A gente tem que entender isso de alguma maneira. E, por exemplo, pequenas coisas. Eu já falei isso para você aqui, Rovai, mas só vou te dar um exemplo muito simples. Olha só. A maior revolução no HIV não foram só os remédios, que, aliás, lembre-se todos, é o primeiro Dia Mundial de Luta contra a AIDS, luta essa, né, que começou de uma maneira importante aqui em Santos, comigo, com o Davi Capistrano, que tornou essa cidade referência para o Brasil e para o mundo. Né? Tudo que aconteceu no HIV começa aqui em Santos comigo e com o Davi. Mas olha só, qual foi a revolução no HIV? Acreditem, não foi só os medicamentos. Foi um sistema que eu tenho. Eu sou capaz de entrar aqui no meu computador agora, Rovai, no sistema, se eu atender um paciente. Eu sei que dia ele pegou o remédio, que é distribuição gratuita. Eu sei os últimos exames dele para ver a imunidade, carga viral. Eu tenho acesso com uma senha altamente controlada da vida dele inteirinha. Veja, o Brasil distribui medicamentos dos diabetes e hipertensão. Cara, eu já falei isso, vamos montar um sistema. Eu já peguei pacientes, Rovai, que passaram em 3 pronto-socorros no mesmo dia aqui na região e fizeram exame de sangue em 3 pronto-socorros em um dia. Esse sistema tem que estar interligado, não é possível isso, quer dizer, ou a gente entende. Isso é uma coisa, Rovai, muito simples, porque já tem lá o sistema, era só transferir o sistema da AIDS para o sistema, por exemplo, da questão do diabetes. Então, o paciente vai pegar remédio na farmácia, entra no sistema. Eu atendi um paciente diabético, falou, o senhor não pega remédio há 3 meses, o senhor não faz exame. Você entendeu? É necessário que esse sistema esteja num sistema interligado para que os médicos... Não... Porque o médico está sempre começando do zero. Ele pega o paciente lá e tem que começar, quem é o senhor, o que o senhor faz, que remédio o senhor toma, quanto tempo o senhor toma... Se ele tem no sistema, ele tem tudo, ele já vai de cara. Você entendeu o que eu estou dizendo? É super importante isso, né? O paciente fala, não estou tomando direito. Você abre o sistema, você não pega remédio há 4 meses. Como é que você está tomando direito? Não estou tomando mesmo. Então, são coisas muito simples que seriam revolucionárias, né? Então, eu acho que assim, uma medida... Todo município tem que implantar 100% de medicina da família. Se não implantar, vai ter uma redução, né, de dote orçamentário, uma diminuição do valor do orçamentário enquanto não implantar 100%. É isso, as pessoas têm que entender de um jeito ou de outro. Então, eu acho que falta ousadia para ela, sim. Tanto é que é um ministério, né, que não é um ministério revolucionário, né? Ele está indo lá, jogou um monte de vacina fora, não sei se você viu recentemente, tem faltado algumas vacinas. Isso não pode acontecer, infelizmente. Não pode. Muito bem. Doutor Rovai, em defesa do... Não, é só em defesa do Rovai. A Marisol está dizendo assim, o Rovai ele toma o álcool, mas é só para desnaturalizar a proteína, viu, doutor Caseiro? Entendi. A Marisol está explicando, é só porque ele precisa para desnaturalizar a proteína. Não, que vai partir do seguinte pressuposto: se o álcool faz milagre na mão e as pessoas passam para matar germes, você imagina você bebendo, aí você torna-se praticamente invulnerável, nenhum bicho lhe coça. Eu não bebo todo dia,
Não, nem pode. Se você me falar que está bebendo, eu não converso mais com você. Eu bebo toda noite. Não pode. Não pode. A gente tem que ter minimamente... isso é documentado. A gente tem que ter minimamente pelo menos 3 vezes na semana intercalado sem beber. Isso é fundamental. Isso é fundamental para o fígado, para a questão enzimática, da álcool desidrogenase. Então, eu faço um apelo aqui. Fala, segunda e quarta-feira, não vai fazer outra coisa, não precisa só bebe outra coisa, bebe água. É necessário a gente ter os intervalos durante a semana. Por favor, faça isso. Vou voltar a fazer isso, caseiro. É isso. Tá bom. É isso aí. Mas, olha, mas eu já fiquei 17 anos sem beber. 17 anos. Mas ninguém fica. Você sabe o que eu percebo? Eu vou te contar um negócio que eu nasci até os 17, eu não bebi. Depois também foi. Eu vou te contar um negócio sensacional. Eu recebi até um cara que veio lançar um livro. É um cara até aquele do DCM lá, que apresenta lá, que é aquele cara, professor Viário, veio aí lançar um livro, ajudei ele aí, lançou aí na Realejo. O cara tem a história de etilismo, era um alcoólatra, que ele fala, né? Mas veja, o cara veio aqui, eu fiquei espantado. Ele dá 2 segundos, então ele tem que ir para fora fumar um cigarro. É incrível. Você sabe, Rovai, eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo cara adito, ele nunca se livra, ele troca o vício. É isso, né? Então ele parou com a bebida, mas porque isso envolve um nível de ansiedade. Eu vejo os pacientes meus, que muitos usuários de droga, ficam dependentes de remédio para dormir, ansiolítico. É incrível a impressão, as pessoas trocam o vício. Muito difícil você falar, não uso mais nada, sabe? É bem interessante essa constatação. Então, não troquemos o vício, vamos trocar esse vício por atividade física. Esse é o caminho. Muito bem. Professor doutor Marcos Mantovani Caseiro. Olha, a Adri já está conversando com a Paulinha, vocês vão para Gonçalves. Nós vamos armar isso aí. Não, é que já armamos com o meu sogro lá, mas nós vamos sim. Eu quero ir quando for para Gonçalves, nós vamos junto lá, que nós vamos conhecer aquilo lá e comer um cordeirinho lá e estamos juntos. Menino, cabe teu sogro lá. Se você quiser levar o sogro, dá para ficar, porque a casa tem 2 quartos. Vê direitinho isso daí. Beleza? Olha, Ozinha, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ozinha, você tem algum parente aqui em Santos, como é que ele chama aqui? André Azenha, não? É teu parente? Que é um jornalista aqui do Arte do Dick. Não, talvez seja. Os Azenhas são muitos, né? São, em Santos, não. Só o parentesco que eu tenho com o Santos era com o Davi Capistrano, que era irmão de sangue do meu pai, José Rodrigues Azenha. Cara, que legal. Comunistas históricos se conheceram, foram amigos. Que legal. O filho dele foi secretário da Saúde em Bauru, sabia, Caseiro? Não, o filho dele depois foi secretário de Saúde em Santos, é o Davi Capistrano. Sim. Ele foi em Bauru, depois veio em Santos e tornou prefeito aqui, revolucionou a saúde. É esse Davi que eu estou falando. Esse que foi o grande amigo do... Esse é o Davi Capistrano. Esse aí. Meu pai, eu achei que você estivesse se referindo à família Capistrano. Sim. Dias de governo, Davi Capistrano Filho. Esse é o homem. Livro histórico. Esse livro por todo mundo. Ele foi no governo da Thelma, né? E ele tinha sido lá em Bauru. Ele foi secretário da Thelma e prefeito de Santos depois foi prefeito, que fez a revolução aqui na cidade. Mas começou onde tudo começou, em Bauru, como eu sempre digo. É isso aí, é isso mesmo, em Bauru, perfeitamente. Depois ele veio para cá, muito bem. É isso aí, Azenha, que bom falar com vocês. Prazer. Muito bem, professor Marcos Caseiro, que tal? Luiz Carlos Azenha, muito obrigado. Vamos para o Fala Rovai, queridos e queridos. Um abraço a toda a comunidade. Um abraço. Tchau, tchau, meninos.